Boa tarde, secretário Marcelo. É um prazer tê-lo aqui no nosso programa. Antes de que a gente possa iniciar a conversa, né? Eu queria que você falasse um pouco da tua biografia. Afinal, você passou por uma seleção não política, mas técnica para ocupar essa secretaria tão importante, que é Planejamento e Desenvolvimento. Tudo bom, secretário? Tudo bom, Sérgio? Em primeiro lugar, boa tarde também, que eu agradeço aí o convite, né, a oportunidade. Boa tarde aí para os nossos espectadores, né? E realmente a minha chegada a essa colocação, né, como secretário, foi através do processo seletivo ali do Partido Novo, né? Uhum. E eu confesso que quando eu me inscrevi, eu não botava muita fé que seria realmente né, sem ter relacionamento político com ninguém ali da equipe do prefeito, né, o próprio Certo. Adriano eu só tinha visto pessoalmente uma vez na minha vida, assim, não era uma pessoa do relacionamento, né? Eu Uhum. achava que era mais provável que se chamasse alguém mais próximo, né? Certo. E realmente foram 4 etapas de seleção e fui cumprindo as etapas e dia 18 de dezembro fui surpreendido por um telefonema convidando para entrevista, já com a Rejane e com o Adriano. Tá? Uhum. Então, mas fiquei muito feliz, né, muito satisfeito, porque é, de certa forma, o reconhecimento de uma trajetória. Né? Então, aquilo que tu perguntou, eu sou um joinvilense, né? Desde cedo me envolvi em questões de interesse comunitário, questões ambientais, né, já ainda adolescente, e depois eu fui estudar em Curitiba, e é onde eu tive a oportunidade de participar daquilo que se chama, no urbanismo, da Escola de Curitiba, né? Quer dizer, eu fiz o meu curso na Universidade É Federal verdade. do Paraná. Jaime Lerner, aquelas coisas, todas Jaime aquelas foi coisas, um né? dos meus Todo o conceito professores, de. né? Uhum. Mas toda a equipe que trabalhou nos projetos consagrados lá de Curitiba, a grande maioria dessas pessoas também foram meus professores e a gente teve a oportunidade de vivenciar isso, né, durante os anos em que eu morei lá. Foi uma Depois você já oportunidade. começou a trabalhar aqui em Joinville, também nesse foco muito próximo do urbanismo, que é diferente da arquitetura de fazer uma casa, um prédio, né? O urbanismo tem um conceito de cidade. Veja, Sérgio, você conhece bem o meu pai, né, o doutor Adalto. Então, assim, a gente sempre teve na nossa criação essa coisa de se doar para a comunidade, de se interessar pelas coisas da comunidade, né? Uhum. Então, eu tinha o meu escritório de arquitetura, mas eu participava como voluntário de entidades, de associações, e comecei a participar já em 1991, com um ano de formado, do que existia na época, que era o Conselho Municipal de Habitação e Urbanismo, que tinha sido Certo? recém-criado pelo prefeito Luiz Gomes, Uhum. né? E eu já participava lá representando a sociedade civil organizada, e aquilo foi uma escola também, né? Foi uma continuação desse contato. Eu também tinha uma Certo. atividade de pesquisador junto ao CNPq, e a minha pesquisa era justamente sobre o desenvolvimento urbano de Joinville. Então, eu Uhum. tinha o lado arquiteto, né, de estar fazendo projetos residenciais, edifícios, lojas, né? Mas também tinha sempre essa participação nas questões públicas. Certo. Depois, em 1997, quando o Luiz Henrique assumiu a prefeitura, ele foi a Curitiba pedir que Curitiba indicasse alguém. E Curitiba indicou o meu grande amigo Norberto Sganzerla, né, para Sim. ser o Uhum. secretário de Planejamento de Joinville, na época o presidente do IPUJ. E o Norberto, ao montar a sua equipe, ele quis fazer uma composição entre os arquitetos que já eram da prefeitura, como Eduardo Schroeder, Rogério Pupo, outros aí, né? Medalhões já, pessoas, né, Os que quadros da prefeitura estavam lá dentro como funcionários públicos, não é? isso, e tinham sido os criadores do IPUJ, né? Uhum. E ao mesmo tempo buscar pessoas de fora da prefeitura que tivessem um bom relacionamento na comunidade. Na Uhum. época, eu era membro do Conselho Deliberativo da CIG, tinha sido presidente do Conselho dos Núcleos Setoriais,
né? E tinha essa participação no Conselho de Urbanismo, de Habitação e Urbanismo, e o Norberto, a gente não foi exatamente da mesma turma da faculdade, mas a gente era contemporâneo, né? Certo. Então, ele tinha assim, uma referência positiva sob meu nome lá dos outros professores e tal, que diziam, não, procura o Marcel lá em Joinville, que é uma pessoa bacana. E ele me convidou para trabalhar com ele. Na verdade, ele primeiro fez um desafio, né? Que se o projeto do Centro Eventos Carl Hansen poderia ser desenvolvido em Joinville. E eu Na disse sim. época ainda, o Luiz Henrique queria que aquela obra abandonada, era o elefante que estava se falando, né? Não tinha perspectiva nenhuma. O Luiz Henrique disse, olha, eu quero algo que eu possa transformar aquela coisa abandonada, né, em algo que não se tinha conceito, não existia o tal do conceito de centro-eventos. Exatamente. Existia uma demanda por um ginásio, se falava no ginásio do 10.000 lugares e tinha havido aquela questão do ginásio do Boa Vista, que foi embargado, que foi objeto de ação civil pública. Existia uma demanda para ter um centro de convenções, para estimular o turismo, né? E existia uma demanda de um espaço melhor para o festival de dança, que ele ainda acontecia lá no ginásio Ivan Rodrigues. E essa ideia de juntar tudo num projeto, reconfigurando o projeto lá, a obra inacabada do Teatro Municipal, né, foi apresentada e foi lançado esse desafio. E aí eu, através justamente do núcleo de arquitetura que a gente formou uma equipe para desenvolver esse projeto. Então, vamos dizer, na primeira metade ali de 97, eu não trabalhava na prefeitura, eu trabalhava para a prefeitura como um Certo. terceirizado. E nós conseguimos, né, desenvolver o projeto num prazo recorde, com todos os detalhamentos e memorial descritivo, orçamento, tudo que é necessário para a licitação, né? E depois, quando a obra foi licitada e começou a construção, aí sim o Norberto me convidou para entrar como um funcionário na prefeitura para participar, né, do acompanhamento dessas ações. Certo. E naquele momento a gente estruturou uma equipe, né, que se chamava lá de consultoria técnica, mas que seguia um pouco o modelo que já tinha sido bem sucedido em Curitiba, de ter um grupo de arquitetos desvinculado da burocracia do dia a dia, da gestão urbana, trabalhando mais nos projetos especiais. Então, a gente formou esse grupo, né, misturando eu, que vim de fora, com outros arquitetos da equipe, o Vânio Kuntz, o Oscar Frois, que já se aposentou, o Ruben Nerman, que já se aposentou também, e outros, depois, mais tarde, houve outros. Ali para frente, a prefeitura teve um período muito, mas muito fértil para novos conceitos de uso de espaços públicos na cidade. Então, o Centro Eventos, você tem aí como padrinho, né, como sendo um dos criadores, né, do Centro Eventos, e a partir dali o IPUJ tomou um outro fôlego. Mas eu vou dar um salto no tempo, Marcel. Eu não quero falar aí dos desacertos, né, que também a prefeitura viveu, ou pela ausência de projetos, ou pela falta de foco no desenvolvimento da cidade, com olhar para 10 anos, 20 anos e 30 anos, que agora, com a tua Secretaria de Planejamento e de Desenvolvimento, parece-me que o conceito está retornando. E essa é a razão da nossa conversa, a principal razão. Na época de campanha, muito foi se falado por todos os candidatos de que Joinville tinha que trabalhar a questão da mobilidade, né? Olha, está ruim. Alguns tinham ideias, pelo menos no papel, falavam sobre isso. Outros nem só diziam que tinha que mudar, mas não dizia como. Agora vocês já têm né, também um embrião, já estão realizando, considerando o modelo que temos atualmente, né, áreas ou ações específicas para melhorar a mobilidade. Eu vou começar com as pontes. Isso já foi objeto aí de, meu Deus do céu, de tanta conversa, né? Mas o prefeito falou em 3 pontes para a cidade. Quais são e por quê que elas estão sendo focadas? Na verdade, são 4, tá? Nós 4 temos com a a que maior... já está vindo, né? Isso. A maior é a Ponte Joinville, né, que é uma obra que está na fase final
preparação da documentação para poder abrir a licitação, é uma licitação internacional, né? Que é a ponte do Ademar Garcia, né? Porque o nome Joinville é o que Isso. daqui para frente ela será batizada, né? Talvez ela seja batizada até, né, em homenagem a alguém ou alguma coisa, mas internamente a gente chama de Ponte Joinville. Ah, é? Mas é a ponte que faz a ligação entre o bairro Ademar Garcia e o bairro Boa Vista, né? Uhum. Quando a gente olha o mapa de Joinville, o que vem? Com a Lagoa de Saguaçu, né? É como se a cidade ela fosse interrompida, a metade leste da cidade, por essa presença da Lagoa de Saguaçu e da bacia do Rio Cachoeira, onde deságua Rio Itaú, né? Rio Jaguarão, Matias, as outras bacias ou subbacias, né, do Rio Cachoeira. Então, por exemplo, hoje quem está a partir ali do bairro Guanabara, Fátima, né, e se prolongando até no extremo lá, que seria o Morro do Amaral, mas você pegar o Paranaguamirim, o João Costa, Ulisses Guimarães, para seguir para a região norte ou para a região leste da cidade, ele tem que se deslocar até o meio da cidade para ir para o norte e depois tomar sua direção, né? Isso. Então, com essa nova ponte, você vai aliviar o trânsito da Rua Florianópolis, da Santo Agostinho, ali no cruzamento com a rotatória ali da Ponte do Trabalhador, vai aliviar a própria Monsenhor Gersino numa parte, né, na região mais sul, a Guanabara, a Fátima. Por quê? Porque hoje, no outro lado da cidade, né, na região oeste, você tem parte pela BR-101 ou parte pela rodovia do Arroz. Ali já tem 2 eixos, não é? Que liga lá o extremo sul a Pirabeiraba, vamos falar assim. Não precisa cruzar por nenhum ponto da área central. Você pega a lateral e vai embora. Então, esta ponte será o que vai juntar, unir estes 2 extremos, pelo que você está explicando. Isso, ela é um atalho, né? E é um atalho que vai economizar praticamente uma volta de 10 quilômetros para muita gente. E como tu bem lembrasse, não é só a distância que vai encurtar, mas é porque esse trecho hoje ele é trafegado em vias que não têm uma condição de trânsito muito boa, porque são vias antigas, são vias locais, vias que têm muitos cruzamentos, né? Muitas interferências. Então, os chamados gargalos, né? O pessoal fala os gargalos do trânsito, a maior parte deles estão justamente nessas vias. Então, se eu pegar da região sul da cidade, uma parte significativa dos deslocamentos diários, tá? E quando a gente fala nisso em Joinville, nós falamos aí em mais de 1 milhão de deslocamentos que as pessoas fazem todos os dias. 1 milhão de pessoas saem de um lado para o outro? 1 milhão de deslocamentos, tá? Nós temos hoje 600 mil habitantes e, em média, pelo menos antes da pandemia, né? Em média, as pessoas fazem pelo menos 2 deslocamentos por dia. Certo. Tá? Então, assim, tem gente que fica em casa, mas tem gente que faz 3, 4, né? Vai para o trabalho, volta, vai de novo, ou vai almoçar, vai estudar e tal. Na média, dá 2, 2,1, 2,2 deslocamentos por dia, tá? E hoje isso é muito distribuído. Antigamente, esse deslocamento ele era todo concentrado. O cara morava na região sul, trabalhava no distrito industrial. Era aquele movimento chamado de pendular, né? Hoje ele é muito distribuído. Hoje eu posso trabalhar no Aventureiro, morar no Morro do Meio, estudar no Boa Vista, né? Então, hoje isso é muito distribuído. E com isso, esta ponte vai acabar fazendo com que há uma distribuição, como você falou, né? Leste e oeste, ponto a ponto. Exatamente, ela vai atender e vai atender muito bem. Eu sempre comento, quando a gente fala dessa ponte, que é como se você fosse imaginar Joinville sem a Ponte do Trabalhador. Todo mundo tivesse que vir até a 9 de março ou até o mercado municipal para fazer essa conexão com a Zona Leste, né? Antes de eu passar para as 3 pontes, eu só queria dizer que é difícil um prefeito querer continuar um projeto que iniciou no anterior, né? O Udo prometeu essa ponte durante 8 anos, eu me lembro que foi na primeira campanha do Udo apareceu a ideia
da ponte do Ademar Garcia, e, claro, ninguém acreditava que o prefeito não fosse concluir a obra, como não aconteceu, e muito menos que o próximo prefeito pudesse continuar aquela obra, né? Que era, até então, uma obra meio... Enfim, mas felizmente vocês estão dando seguimento. Agora, e as outras 3 pontes? Por quê? Não, então, nós temos uma outra ponte, que é na região que tu conhece bem, que é na Rua Plácido Olímpio de Oliveira, fazendo a conexão com a Rua Albé. Tá? Então, essa ponte ela é também para distribuir esse tráfego, que hoje está concentrado ali na ponte do Mercado Municipal e na ponte azul, né? A ponte ali em frente à Companhia Leper. Tá? Também fazendo essa conexão leste-oeste, porque a gente vem, né, com trânsito, por exemplo, pelo Autocar Derf, o BR-101, etc., rumo ao bairro Boa Vista, e hoje ele tem que ser jogado todo para 9 de março. Né? Há outras 2 pontes que estão previstas são para fazer ligações na bacia do Rio Itaú, porque nós temos lá, basicamente, a ponte da Rua Guanabara, ali perto da estação do Guanabara, né, de transporte, e depois nós só vamos ter travessia bem mais ao sul. Né? Então, ali tem a ponte da Rua das Anêmonas, que é um projeto que já está em desenvolvimento, que ela faz aí um binário com a Rua Guanabara, ali nessa travessia. Tá? Então, e tem será mais mão única. A Guanabara vai se transformar em mão única. A ideia é fazer um binário. Nós estamos revendo alguns conceitos ali de trânsito na região, mas o que acontece? Basicamente, de novo, né? Há uma área muito grande da cidade, ali, bairros Ademar Garcia, próprio Ulisses Guimarães, Fátima, etc., que acabam convergindo todos para a Rua Guanabara. E ali o gargalo é exatamente essa travessia, esse trecho, né, de uma rua com pista única, mão dupla, estacionamento, cruzamentos, né, que acaba tendo um terminal tráfego... de ônibus. Terminal de ônibus, né? Acaba tendo um tráfego lento, né, e com muito risco de acidentes. Então, a Ponte das Anêmonas, a ideia é poder criar um binário, então, com a Rua das Anêmonas ali e a Rua Guanabara, né, na parte norte do bairro Fátima, fazendo essa transição ali para o próprio Guanabara e Floresta e tal, tal. Então, você facilitaria essa circulação sentido leste-oeste nesse trecho da cidade. Tá? E ali pertinho também a ponte da Rua Nacar, que é no mesmo sentido, né, para eu poder fazer essa conexão mais rápida, desembocando lá na Santo Agostinho e na região ali da rotatória, ali da arena, né? E não Então, são pontes grandes, né, Marcel? Não são pontes muito caras, vou chamar assim, né? Isso, destas 3 que eu falei, a maior é a da Plácido Olímpio, que ela passa no Rio Cachoeira, e que o Rio Cachoeira é um rio navegável, então ela tem que ser alta. Tá? Então, a gente já tem um projeto e nós estamos avaliando se esse projeto, como ele está, ele não vai limitar a navegação no rio. Certo. Tá? Ele já Pelo é menos alto... até o mercado público, né? Até o mercado público, que é o limite da navegação. Mercado, exatamente. E as outras não, elas são mais simples, né? Só o necessário para transpor o rio ali, mas tem trechos também, porque sempre pega a bacia do rio, né? Então não é só o curso d'água, sempre tem um trecho a mais, que ali é sempre região ambientalmente frágil, mangue ou terras alagáveis, né? Marcel, nesse mesmo percurso do Cachoeira, logo entre a Ponte Azul, que você está falando, né, e esse trecho ali do mercado público, tem aquele prédio que fica na frente da prefeitura, onde tem a passagem ali embaixo, que ali é um ponto de água retida, né? Há ali a ponte a ponte, em modo de dizer que o prédio avança dentro da calha do rio, faz um dique, e do outro lado a mesma coisa. E muitas pessoas dizem, não, se abrir isso daqui, o fluxo aumenta, o volume de água aumenta e não faz uma enchente de chuva, né? Ou seja, aquela famosa enchente que quando dá aquele aguaceiro, a água fica parada. Isso é verdade, em primeiro lugar, que esse gargalo deixa complicado a navegação da água, né? Estou me expressando um pouco complicado, mas o dique faz com que a água tenha aí uma retenção, uma contenção.
Primeiro, se isso é verdade. Segundo, se há uma solução técnica, no caso, viável economicamente, que seria o alargamento daquela passagem, não com a destruição do prédio, mas avançando sobre a outra margem. É verdade? Segundo, é possível? Sim, exato. Então, vamos lá. Há cerca de 10 anos, o município fez um plano diretor de drenagem, tá? Plano diretor de drenagem urbana. Esse plano previu o alargamento do rio nesse ponto, tá? Inclusive com a desapropriação desse prédio, tá? Ele está em cima de uma rocha, né? Então, ele não foi construído em cima da água, né? Ele está em cima de uma rocha, mas é um ponto de estrangulamento que dificulta a vazão do rio Cachoeira, especialmente nesses picos, né, de chuva com maré. Tá? Então, o plano diretor de drenagem prevê o alargamento do rio nesse ponto. Né? Claro que nós estamos estudando essa possibilidade, isto envolve uma obra grande, não só a desapropriação do prédio, mas fazer uma nova ponte ali na Rua 9 de Março, né, com um vão maior. Então, é um assunto que nós já iniciamos a estudar, mas ele precisa assim, de um aprofundamento técnico bem grande. Não pode ser feito na base da vontade ou da opinião. Né? A gente tem que ter uma fundamentação bem Até grande para porque fazer. tu desapropriar um prédio não é uma coisa tão simples assim, né? Se já uma casa é Não, complicado, imagina um prédio. independente do valor, tudo, mas mexe na vida das pessoas que estão morando ali, né? E, como diz, tem gente que fala, quando houve, há pouco mais de um ano, lá um problema estrutural no prédio, teria sido o momento adequado para a prefeitura viabilizar, né, a transferência daqueles moradores, mas já passou, então não adianta, né? Saímos das pontes, vamos para as ruas, duplicações. Durante a campanha falou-se sobre a Autocar Derfel, a Almirante Jaceguá já virou uma novela, que não tem fim, parece aquela novela dos 1000 anos, né? Também temos a duplicação da Dona Francisca e outras tantas. Vamos por tempo. Almirante Jaceguá, sai ou não sai, Marcel? Sai. A Almirante Jaceguai, há um compromisso do governo do estado de fazer um convênio com a cidade para o custeio dessa obra. Tá? Então, nesse momento, nós estamos desenvolvendo uma atualização. Já existe um projeto, só que é um projeto de mais de 10 anos atrás. Nós estamos fazendo uma atualização desse projeto, o que a gente chama do traçado geométrico, né? Para fazer a negociação com o órgão financiador e para fazer o projeto executivo mesmo de obra, né? Que aí envolve drenagem, envolve a camada de pavimentação, preparação do solo, né? A iluminação. E assim, já vou adiantar, a mesma coisa a Autocar Derfel, nós estamos também fazendo o projeto, inclusive no caso da Autocar Derfel, a gente está fazendo em parceria com a Associação dos Municípios, né, com a Munesc, e a Munesc já vai fazer o projeto executivo. Então, a Autocar vai sair na frente, vamos dizer, das duas, talvez a Autocar saia antes, provavelmente sai antes. Mas, assim, nas duas obras, há já, vamos dizer, a vontade política, a justificativa técnica, ao encaminhamento dos projetos e o encaminhamento dos recursos. Tá? No caso da Almirante Jaceguai, há um compromisso firme do governo do estado, e mesmo com as mudanças, né, que teve do governador Moisés para a governadora Daniela, etc., foi mantido esse compromisso, então não houve, né, não, até porque não é um compromisso político, né, mas houve É um um compromisso de entendimento. governo, né? Na verdade, assim, foi um trabalho muito legal da comunidade de Joinville, e a gente tem que parabenizar a CIG, que liderou esse processo, porque eles mostraram lá para o secretário da Fazenda do Estado quanto do ICMS de Santa Catarina é arrecadado em alguns trechos ali e quanto pode haver de incremento nessa arrecadação. Então, o Estado viu que era um investimento, não era uma despesa. Né? Agora, então, tem um conjunto de obras estruturantes que vão ser feitas com base nessa compreensão.
as pessoas conhecem muito mais a Autocar porque ela já existe, as pessoas andam de carro por ali. Mas a Almirante Jaceguai se fala há tanto tempo que muita gente, mas meu Deus, onde é que fica essa Almirante Jaceguai? De onde é que ela liga, para onde é que ela vai? Isso é no norte, isso é no sul? Então, se tu pudesses dizer onde ela inicia e onde ela acaba, para as pessoas entenderem da sua importância, eu te agradeço. Não, com certeza. Veja bem, ela é a conexão com a Estrada dos Suíços, né, que fica Uhum. no bairro Vila Nova, passando por baixo da BR, desemboca na Almirante Jaceguai. Aí ela cruza todo o bairro Costa e Silva, um pedaço do América, e chega ali no Terminal Norte, tá? Uhum. Ali na Rua Blumenau, no Terminal Norte, ali onde tem as lanchonetes novas lá, McDonald's, Burger King, etc. Né? E Já tem um paralela com a pedacinho Prudente de dela que não tem Moraes. saída, né? Quem passar por ali vai ver que tem um pedaço que não, um trecho de uma rua que não Isso, tem saída, exatamente. né? Tem vários trechos dela que estão parcialmente ocupados, mas com uma infraestrutura ou num lado só, o outro lado está só no mato, né, como a gente diz, tal. Aí tem um Uhum. trecho ali que não está nem aberto, né, mas é fácil de reconhecer porque passa por ela uma linha de transmissão de energia. Então, esse posteamento de alta tensão passa bem no eixo da via. E isso é bem visível, né? Ele vai justamente até aquela subestação que existe no final da João Colim, ali no início da Dona Francisca. Né? No início não, né? Mas naquele cruzamento ali na Dona Francisca, esquina com a Santos Dumont, João Colim, aquele nó. Isso, Né? isso. E então, a Almirante, ela é um importante eixo no sentido leste-oeste da cidade, que ela tem potencial para ligar desde o bairro Vila Nova, né, com a estruturação da Estrada dos Suíços, que também está no nosso radar, né, também é um dos projetos que está sendo estruturado, e faz toda essa travessia da zona norte da cidade até o eixo, na verdade, ali, né, Blumenau, João Colim, Beira-Rio, tá? Ali Uhum. onde tem né, a Beira-Rio se aproxima ali, próximo, um pouco antes da igreja de Santo Antônio ali, a Beira-Rio se aproxima da João Colim e da Blumenau. Então, eu posso ter essa conexão. E ela cruza também o eixo Marquês de Olinda. Tá? Sim. Então, ela vai ajudar a distribuir esse tráfego, vai ajudar a construir um acesso melhor para o bairro Vila Nova, né? Porque as pessoas, às vezes, pegar, por exemplo, a Rua 15, elas vão poder subir mais ou estar onde estão e já ir pela Almirante. E ela vai também estruturar, né, essa comunicação, Sim. vai servir como mais um acesso da BR-101. Bom, aí nós vamos, continuando nesse teu roteiro, né? Da Jaceguá, e a gente vai ali para o Distrito Industrial, que já está em obra, certo? O acesso Isso. ali entre a BR-101, onde fica na frente ali do trevo da Whirlpool, ali, né? Vai acabar Exato. esse, que é uma coisa Ali. fundamental, porque ali é um trânsito de caminhões imenso, né? Imenso, Uhum. mas já está em obras, felizmente. Mas tem também a duplicação da Dona Francisca, que é a ligação desta região que nós estamos falando até Pirabeiraba, não pela BR-101, mas por esse tráfego que hoje em alguns horários é quase impossível, né? Um martírio. Como é que está essa duplicação Exatamente. da Dona Francisca? Então, o entendimento do governo do estado foi o seguinte, né? Eles apoiam a construção do que eles chamam de eixos estruturantes. Então, foi desenvolvido da seguinte maneira: é como se eu tivesse uma entrada de Joinville pela Edmundo Dobrava, que é ali onde tem a fábrica da Docol. Eu Uhum. chego na Dona Francisca um pouco para baixo da Estrada da Ilha, 400 metros ao sul da entrada da Estrada da Ilha, da fábrica da OPA ali, né? Aí eu venho pela Dona Francisca duplicada até a Hans-Dieter Schmidt, até ali o trevo da Schultz, da Consul, né? E ali a Hans-Dieter Schmidt, Edgar Meister, duplicado, segue de volta até a BR-101. Então, eu faço Uhum. uma alça, né? E com essa alça eu estruturo o trânsito no Distrito Industrial. Além desse trecho, nós estamos preparando uma ação, que seria desse trevo da Whirlpool, ali da Schultz, até a rótula do Tecelão, até o trevo da Deller, né? Que é a Uhum. conexão com a Marquês de Olinda.
certo? Uhum. Então, para esse trecho mais ao sul, ainda não há a garantia da verba, mas nós já estamos trabalhando no projeto executivo. E para esse trecho ao norte já está sendo feito o projeto executivo, o próprio Estado vai fazer a obra. Tá? Uhum. Além disso, vai ter mais uma obra ali, né? Então, eu falei na Edmundo Dobrova, nesse trecho da Dona Francisca, e vai ter também o eixo K. O eixo K ele pega lá da Hans-Dieter Schmidt e ele vai dar mais ou menos em frente ao Parco Perini, lá, o Perini Business Park, Uhum. certo? Então, também vai fazer uma ligação mais rápida desse tráfego de carga das indústrias que estão nessa região e no próprio condomínio lá do Perini para a BR-101. Tá? Então, com essas obras, vai haver uma estruturação muito boa, né, do tráfego de carga e dentro do distrito industrial, que era, eu vou ousar dizer, que era uma dívida do Estado para com Joinville, né, porque Sim. a gente está aqui, as indústrias estão aqui, nós temos gás, nós temos energia elétrica, mas a infraestrutura viária nessa região está Concordo. parada no tempo, lá no tempo que o antigo E, Marcel, DR pavimentou a Dona Francisca. Né? Marcel, e as pessoas que têm ido a Florianópolis nos últimos anos, vê que a cada ano tem um viaduto novo. É impressionante, né? Exato, exato. E essas obras lá de Florianópolis são bancadas, na sua grande maioria, pelo governo do Estado. Vai lá, busca financiamento, faz a Sim, obra, sim. etc. e tal. E Joinville recebeu, nesses anos todos, um viaduto, que é ali no Paraíso, na Santos Dumont, né? A divisa ali, o Exato. Aventureiro e o Paraíso só. Vamos agora também falar sobre urbanismo, né? Que Uhum. é essa parte de a cidade ficar mais humanizada, né? As pessoas podem frequentar espaços públicos. Você me dizia, fora do ar, que agora uma das ideias é fazer com que cada bairro tenha uma área central comum. O que é a ideia? Fazer uma praça? É melhorar a que já existe? Como é que vocês estão pensando nessa ideia? Sérgio, a cidade de Joinville, como eu falei, ela cresceu e não só em tamanho, mas ela se transformou também. Então, os Uhum, bairros que eram apenas residenciais, né, onde você só tinha, às vezes, uma padaria, um mercadinho, um material de construção, hoje são verdadeiros centros. Né? Você tem bancos, você tem, né, salão de beleza, academia, agência de viagem, clínicas, hospitais, pet shops, né? cidades dentro E da cidade. são cidades dentro da cidade. Né? E, e como esses bairros eles foram, na sua maioria, construídos como loteamentos populares, especialmente aí a partir da segunda metade, né, do século passado, com as grandes indústrias vindo para Joinville, surgiram os loteamentos. Né? E Uhum, então eles não foram implantados com a infraestrutura de qualidade que a população merece. E aí, uhum, claro, primeiro foi um longo período que era promover pavimentação, promover drenagem, né, iluminação pública, e ainda tem um déficit muito grande, por exemplo, de pavimentação, né, que é uma coisa absurda, mas nessas áreas que formam as chamadas centralidades ou centros de bairro, nós identificamos hoje pelo menos uns 30 centros de bairros em Joinville. Então, a ideia é que essas áreas elas ganhem um tratamento de urbanização de maior qualidade. Passeios novos, iluminação pública de melhor qualidade, um cuidado maior na sinalização, na pavimentação, arborização. E aí, onde existem as praças, né? Ou onde existe, às vezes, aquelas avenidas que foi aberto só um trecho, que às vezes estão até sem pavimentação, com uma valeta no meio, né? Com um canal de drenagem no meio. Então, a gente vai estar construindo o que o Adriano chama dos passeios públicos, que seriam lugares para as famílias poderem caminhar, poder passear, aquilo que o pessoal do centro faz no Batalhão ou na uhum, Beira-Rio, né? uhum. Ou no Mirante ali, para que em todos os bairros existam essas áreas de lazer também. Então, as ruas comerciais dos bairros, nos trechos onde tem maior atividade, onde tem, né, PA, posto de saúde, escolas e tal, ter um trabalho de qualificação urbana, no sentido de passeio, iluminação,
mobiliário urbano, arborização, e nessas áreas onde há disponibilidade de espaço, construir os chamados passeios públicos, que seriam áreas de lazer nos bairros. Mas isso não é só um projeto de infraestrutura, né, ou de urbanização. Isso está integrado numa visão realmente de humanizar a cidade. Então, por exemplo, nós estamos lá pensando no passeio ou na ciclovia, mas a Secretaria de Cultura está desenvolvendo um projeto para levar atividades culturais para essas regiões, para essas praças. Tá? A Secretaria de Esporte está desenvolvendo um projeto para promover atividades, né, educacionais, esportivas e assim por diante. Então, eu acho que a grande diferencial, tá, do nosso trabalho hoje em relação, né, ao passado é porque a gente está conseguindo fazer uma sinergia, uma aproximação muito grande entre todas as secretarias. Isso está muito legal. A gente conversa todos os dias. É difícil passar um dia que eu não fale com o prefeito, apesar de não estar no prédio da prefeitura, sabe? E a gente se reúne, se telefona, WhatsApp. Não há, até pelo fato de não haver uma composição política do secretariado, né? Não há Certo. competição, não há ciumeira entre os secretários, muito pelo contrário. Então, a gente conversa, eu estou pensando num projeto, ele diz, eu tenho uma coisa parecida, opa, vamos fazer junto, né? Vamos se ajudar. E isso realmente, eu acredito que vai dar um resultado muito especial para a cidade. A gente vê também uma coisa que é diferente, que é essa coisa da mobilização, né? Hoje eu fui almoçar e 2 pessoas lá no restaurante, enfim, aqueles amigos de restaurante, né, que a gente encontra na hora do almoço ali, eles vieram falar, olha, puxa, a gente já sente uma mudança, né? E no começo é uma mudança de astral, porque mudança, não dá para dizer que foi feita nenhuma obra, né? Que foi, mas as Sim, não? pessoas já sentem uma mudança de astral na cidade, assim. Uhum. Então, pequenas coisas já mudam o espírito, né? Do E coletivo, né? exatamente, o sentimento mesmo, né? Aquela coisa que a gente fala, o amor próprio, o orgulho, tal, que faz a motivação das pessoas, né? E, assim, nós vamos trabalhar muito, lógico, para implantar uma infraestrutura maravilhosa. Acho que o grande projeto, né, que a gente fala da ressignificação da área central e do Mas eu queria, parque antes do de tu Rio. falar do centro, eu queria explorar um pouquinho mais essa questão dos bairros, né? Você disse, Certo, claro, que não é apenas numa praça que será feita esta ação. Vocês vão exato. juntar alguns espaços que estão lá, que você está determinando Uhum. como centrinho, né? Ou o centro daquele bairro. Então, pega lá alguns elementos onde pode ser colocado um calçadão entre 3 ou 4 quadras, né? Um passeio que as pessoas possam caminhar, onde um dos espaços seja uma praça, outros espaços sejam equipamentos para as pessoas praticarem arte, esporte, enfim. Mas isso tudo é bom assim no papel, né? Você falando, eu falando. Agora eu pergunto, será que tem dinheiro para fazer tudo? Será que tem tempo para fazer tudo, Marcel? Até porque você tem essas experiências anteriores de obras Sim, sim. projetadas e não executadas, né? Você acha que vai dar para fazer isso? Meu Deus, são 40 bairros quase Joinville tem? Não, eu acho que sim, porque muitas dessas ações elas já vêm sendo encaminhadas em conjunto ou em parceria com a comunidade. Então, por exemplo, Uhum. nós vamos pegar lá na rua Firmino da Silva, tá? Lá no Panágua, né? No Paranaguamirim, e nós vamos fazer um passeio, tá? E a comunidade vai fazer o jardim, eles já estão acompanhando, já há uma Certo. mobilização. Então, como é que a gente vai fazer esse passeio? Com recursos simples, a própria secretaria regional lá do bairro, que agora é técnica, né? Que agora é uma gestão Uhum. técnica, né? Ela vai Uhum. colocar meio fio, vai fazer lá, vai conseguir um pouco de contribuição da comunidade. Tipo, essa é uma obra, não é obra do BNDES, não é obra do Banco do Brasil, da Caixa Econômica. Certo. Essas são Uhum. obras pontuais. Então, onde houver maior adesão, maior interesse da comunidade, essas coisas acontecem mais rápido, né? Aí a iluminação pública, a gente já está trabalhando na renovação, nós fizemos agora um contrato, mandato tampão, vamos dizer assim, né? Um contrato de 1 ano e meio, mas justamente para preparar um contrato mais elaborado para poder levar essas melhorias, né?
Aí, junto com a iluminação pública, ela vai servir de suporte, tá, tecnológico para uma série de aplicações, porque esses novos sistemas de iluminação, eles formam uma rede mesh, uma rede de internet. Então, Uhum. a partir dessa rede, eu posso trazer aplicativos de segurança, né? Por exemplo, câmeras de vigilância, monitoramento. Eu posso trazer aplicativos de monitoramento ambiental e outras coisas que a gente nem sabe ainda, nem conhece ainda, né? Como um celular, que há 10 anos atrás a gente não imaginava tanta coisa que faria usando um celular, Verdade. né? É um pouco nessa linha. Então, Então, quando você está dizendo que a comunidade tem que se envolver, né, é uma gestão de coparticipação, eu lembro também que uma das ideias que eu achei muito legal é de que as praças, para serem mantidas, perdão, para se manterem as praças, né, cuidadas, zeladas, a prefeitura não teria tanto braço assim, né, não teria tantas mãos assim para manter lá equipes limpando, enfim. E o conceito seria de serem feitas licitações para que fossem construídos, né, locais de bar, de, quem sabe até restaurante, conforme o tamanho. E a pessoa que ganhasse essa licitação, uma das regras seria a manutenção daquele espaço público, né? Então, o projeto do que construir seria da prefeitura, as pessoas se habilitariam, licitariam, participariam, portanto, e a partir dali a praça teria um banheiro bem cuidado, um local para se tomar um café e uma água, e teria também o jardim, né, os bancos, os brinquedos funcionando. Isso ficou na campanha ou vocês estão trabalhando nesse sentido, Marcelo? então, nós estamos trabalhando nesse sentido, né? Esse projeto é o projeto das praças ativas, tá? Uhum. E esse projeto está sendo incrementado. Por quê? Porque a gente descobriu que existem outros projetos, por exemplo, para promover feiras, tá? Mas de uma forma profissionalizada. Então, uma empresa vai promover uma feira de antiguidade, ou uma feira colonial, ou uma feira de artesanato, numa Uhum. praça, numa dessas regiões. Ela vai promover, vai fazer, vai organizar, seguindo critérios, né? Uhum. E vai ser também corresponsável pela conservação, ou pelo menos pelo monitoramento daquele espaço, certo? Então, Uhum. assim, de repente, essa mesma filosofia pode se aplicar para uma empresa que queira fazer eventos esportivos numa praça ou num equipamento que tem essa característica, Uhum. tá? Então, assim, eu acho que em pouco tempo, algumas coisas vão começar a acontecer na cidade que vão mudar a vida da cidade, independente de obras físicas, né? As obras físicas virão também, mas assim, Certo. o papel de motivador, o papel de fomentador da prefeitura vai ser onde a gente vai se concentrar, né? Uhum. E a realização das coisas vai ser, e muitas vezes, através desse tipo de parceria. Então, sei lá, antigamente a prefeitura organizava as tertúlias e levava lá para os bairros, né? Você deve lembrar, e aquela Lembro. equipe, ia lá o pessoal da Fundação Cultural, o Dieter, a Marivete, o pessoal, no final de semana, voluntariamente, fazia aquele negócio Dava todo. rosa, ele fazia as rosinhas de papel, entregava, era uma festa, Isso, né? o Xavier ia lá e fazia aqueles truques Isso. de mágica, né? Aquelas coisas É. todas. E, então, agora você pode imaginar que uma empresa profissional de eventos pode fazer esse evento. Ela vai captar Uhum. patrocínio, ela vai realizar o evento, a prefeitura vai ceder a praça, entendeu? Uhum. Com essa parceria. O cara que organiza vai ganhar o troquinho dele, né? Mas vai viabilizar um negócio de interesse para toda a comunidade, E vai manter certo? aquele espaço de forma limpa, organizada. Sérgio, tu já foi, né, também diretor da Conurb, tu sabe que quando as pessoas usam, né, os espaços, primeiro o vândalo não fica lá, né? O vândalo Não. destrói espaço que está desocupado, né? Uhum. E segundo, que quando as pessoas estão usando, todo mundo cuida, né? E nesse início de governo, ali no mutirão do embelezamento, a gente pôde perceber como algumas das praças e alguns dos parques da cidade eles são adotados pela comunidade e eles estão bem, ou estavam, né, bem cuidados, e outros estavam mais largados, Sim. entendeu?
E isso tem muito a ver com essa participação, né, em atividades das pessoas. Então, esse é um trabalho que a gente está fazendo em conjunto com a Secretaria de Assistência Social, com a Fundação Cultural, com a Fundação de Esporte, né? Não é só chegar lá e vou fazer um desenho bonito, uma obra bonita, fazer uma praça bem feita, com luzes Daí a 6 coloridas e meses está tal. tudo com mato, tudo quebrado, não funciona. É só a gente ver ali Exatamente. a Praça do Caranguejo, né, que é o parque da cidade, e por É, algum tempo outros espaços. A ideia é muito bonita, a execução bem feita, mas não foi dado vida, né? Aquilo, banheiro não tinha, você exatamente. vai tomar uma água, não tem onde comprar uma água, né? Então aquilo começou a ficar obsoleto para a Exatamente. comunidade. A comunidade ao redor não adotou o Parque da Não, Cidade da mesma forma, por exemplo, que o Ademar Garcia adotou o Parque São Francisco. sem Vai lá dúvida. no Parque São Francisco, tá tudo bonitinho. Tem uma outra coisa, outra, né? Precisa de Verdade. manutenção, mas estava mais bem cuidado, né? E Marcelo, nós isso em estamos indo para o outros. final da entrevista, eu não vou conseguir falar Certo. para o centro, mas eu sou obrigado a falar, né? Joinville tem vários equipamentos que estão abandonados, o Caieiras é um deles, o Morro do Finder é outro deles, mas eu não quero falar destas áreas menores de lazer. São importantes, eu sei que elas vão ser trabalhadas, mas são menores. Eu me refiro a espaços mais amplos, né? Alguns projetos lá atrás foram ficando, né? O último deles o Parque do Piraí, que é uma área enorme, já é uma área pública, começou-se a fazer um projeto, um conceito para fazer ali uma praia. O Adriano, você, enfim, também tem neste radar, mesmo que seja a médio e longo prazo, se fazer uma área grande para a cidade, um verdadeiro parque para a cidade, Marcel? Sérgio, a gente tem assim como principal projeto, tá? O que a gente chama do Parque Porto Cachoeira. Tá? Então, você Uhum. imagina assim, toda a orla do Rio Cachoeira, no centro da cidade, onde foi o berço, né, da nossa história, num determinado momento, quando começou o transporte rodoviário de mercadorias, acabou ficando abandonado, né? O rio virou um esgoto a céu aberto, tudo feio, né? O rio ficou tapado, até hoje tem cerca-viva escondendo o rio, etc, etc. A gente quer inverter isso, reverter. Algumas iniciativas fora da prefeitura já estão vindo nesse sentido, tá? Há uma negociação da Cizer na área da antiga fábrica para a construção de um parque linear na orla do rio. É uma negociação deles com o Ministério Público, mas a prefeitura tem interesse em que isso se realize. A Federação das Indústrias, né, comprou a área do antigo Moinho Santista ali e já tem um projeto em aprovação, e esse projeto prevê também a transformação da orla do rio num parque linear. Tá? A Bush Leper, ali da Rua Albé, a gente já fez uma primeira conversa com eles, né? Mas eles têm já um projeto da parte industrial e comercial deles se mudar, então ali já é mais uma área que pode se integrar. E aí tem toda a orla do Rio Cachoeira, que nós já estamos desenhando um novo tratamento para toda essa orla, para criar um grande parque linear. Tá? Você imagina que nós vamos ter como se fosse uma beira-mar aqui em Joinville, aquilo que Camboriú quer fazer, o que Florianópolis já tem, só que vai ser a nossa beira-rio, certo? Então você vai poder caminhar, vai poder pedalar, vai ter alguns pontos para ter concessões, né, para poder ter um quiosque, uma lanchonete, um food truck, alguma coisa assim, vai ter lugar para fazer um piquenique, vai ter praças de alongamento, vai ter lugar para brincar com o cachorro, vai ter playgrounds, tá? E isso... Marcel, o Rio Cachoeira não é um rio bonito, né? As margens dele, entre a calçada, a estrada até o seu início, é feio, né? É um lodo que tem, mato, o rio algumas vezes tem cheiro. Então, você acha que o rio vai ser uma atração para as pessoas poderem circular por ali, Marcel? Acho que o rio vai ser uma atração para as pessoas circularem. Acho que esse conceito, né, de que o rio é feio é um conceito que já está ultrapassado, né? Acho que é mais da nossa infância, né? A gente passava ali, o rio era realmente fedorento, né? A gente não aguentava. E as novas gerações já têm esse olhar ecológico apurado, né? Então eles olham o mangue e dizem que bonito,
né? A gente olha, o lodo feio, preto, escuro, né? Eles olham e dizem, olha que bonito, tem um bichinho, tem um gambá, um preá, um caranguejo e tal. O Fritz, as capivaras, né? Tem um grupo aqui em Joinville, né? Que é só sobre o Rio Cachoeira. Não sei se você conhece lá, que é o Milton Wendel, que é o... Conheço. Sempre está fotografando e postando ali, é um grupo de Facebook, assim. E a outra coisa também é que a gente quer resgatar a navegação no rio, mas não necessariamente com a implantação de uma linha regular, como foi o projeto do JetBus, né? Mas a possibilidade de navegar pelo rio. Então, como ali a cervejaria do Opa fez no Boa Vista, que tinham cais, né? Essas áreas do moinho, da área da fábrica da Cizer e tal, poderão ter também seus cais, seus pontos de embarque e desembarque, e nós temos um projeto, que é um projeto do plano de governo também, que é criar o chamado Parque Náutico, né? Então, que é justamente você poder navegar entre o moinho, ali, essa região do Rio Cachoeira, o Parque da Cidade, né? Embaixo ali da Ponte do Trabalhador, certo? Porque a ideia ali tem um sambaqui ao lado da Ponte do Trabalhador e a ideia é ter ali uma área de exposição do Museu do Sambaqui. Tá? Esse é um projeto que o Adriano sempre fala, né? É um projeto muito legal. Então, a sede do museu ali no centro, ela fica com a parte mais técnica e teria um espaço lúdico, de exposição, para curtição mesmo, ali Para mim, junto do parque. já tira todo o Museu do Sambaqui daqui e leva para lá, porque aquele troço ali vive tendo enchente, é um drama aquilo ali, né? Já tem um projeto lá de ampliação que protege da enchente e tal, né, que já vinha acontecendo e está em andamento, não vai ser interrompido. Não Mas acredito. aí você levar essa navegação para o Parque Caieiras, né, que hoje é um parque inacessível, afastado, longe, então que tenha também essa chegada náutica no Parque Caieiras. Então imagina se eu posso ir no Museu do Sambaqui ali do Parque da Cidade, embarcar numa canoa, lá numa lancha, ir até o Parque Caieiras, ver oficinas líticas, sambaquis, aí atravessar para os Espinheiros, ou para o Morro do Amaral, ou para Vigorelli, para comer um peixinho. Né? O pessoal que vai no Zinho Batista pode fazer isso na Vigorelli, pode fazer isso no Morro do Amaral. O que falta hoje? Acesso. Então, esse é um projeto calado, né? E calado. O rio ali é muito rasinho, nesse trecho que você está falando ali, perto do Moinho Santista, adiante, o calado ele é muito até rasinho. ali eu tenho calado. Tem? Do Parque da Cidade em diante eu não tenho problema nenhum com maré. E nessa região bem central, eu tenho que fazer um trabalho, ou cuidar com o horário da maré, e a nossa ideia é fazer um desassoreamento e tal, para, vamos dizer, transformar a navegação de forma perene. Mas a ideia é essa, Sérgio, sabe? É fazer com que as pessoas se apropriem de novo do rio, se voltem para o rio, caminhem perto do rio, fiquem perto do rio. E isso vai demandar que ele fique limpo, isso vai demandar que as suas margens sejam bem tratadas, isso vai demandar que nenhuma, como de vez em quando sai, né, que de vez em quando o rio aparece colorido lá e tal, né, que essas coisas não aconteçam mais, esses acidentes aí não aconteçam mais, tá? E especialmente Marcelo, que as pessoas gostem de novo de Joinville. Sabe, Joinville não merecia ter ficado com o centro tão maltratado por um tempo tão prolongado. Sabe, nós moramos numa cidade linda, nós moramos numa cidade que tem de tudo, numa cidade que tem uma cultura encantadora, que tem uma gastronomia maravilhosa, que tem paisagens, né, sensacionais. mar, tem Temos rio, mar, tem temos montanha. montanha, temos verde, né? Onde a gente está em Joinville, a gente olha para o lado, tem um morro, áreas verdes à vista. E a gente estava se sentindo um trapo, como se fosse o pior lugar. Então, resgatar... A cidade estava suja, esburacada, pouco iluminada, triste, envelhecida. Exatamente. E isso apagou, né, tudo de bom que existia. E até mesmo, né, da Marcel, gestão. o meu tempo esgotou além do previsto. Né? Mas é porque a conversa, quando se fala em planejamento, em futuro, em desenvolvimento, vai se prolongando. Mas eu vou voltar
em uma outra oportunidade para falar especificamente sobre o centro da cidade, que eu sei que é muito importante, vocês têm aí um olhar muito especial nessa questão, é fundamental na questão do transporte, do terminal, do desenvolvimento de emprego, não deixando que aquilo fique com a marginalidade, enfim. Mas, por enquanto, o que eu posso te dizer é muito obrigado e boa sorte, né? Nesse projeto, com esses projetos, com a tua equipe, que eles possam se transformar do papel para a realidade. Muito obrigado, Marcel. Sérgio, eu que agradeço a oportunidade, tá? E a gente fica à tua disposição para qualquer, né, pergunta, informação, tá? E um abraço aí para os espectadores também, e realmente a gente, quando começa a discutir a cidade, perde a hora, perde o dia, perde o mês. Tem um prazer muito grande, né, nisso daí. A gente volta agora para o estúdio para continuar e, claro, deixar aí os vídeos do seu Silva, que já estão na ponta da agulha para você aproveitar, né, o fim de noite e curtir esse com sempre bem mais animado, tá bom? Daqui a pouquinho volta, um instante.